Daniel, o Sempre aqui de Cachoeira do Sul tem uma nova responsável, Ana Júlia Toma. Assumiu há cerca de uma semana, ela que vai ser a responsável técnica por aquele espaço ali na localidade das Três Vendas e agora conversa com a gente aqui junto à Secretaria do Meio Ambiente no Zoológico Municipal. Ana Júlia, primeiramente, seja bem-vinda nessa função tão importante para a causa animal aqui do município de Cachoeira do Sul. Te apresenta para a comunidade cachoeirense, aonde você passou, onde você atuou e o que você traz aqui para o nosso município. Então, muito obrigada, né? Eu já vim de uma formação lá na Universidade Federal de Santa Maria, então tive algumas experiências em Curitiba, pude me especializar em medicina veterinária do coletivo. É uma área que a gente trata sobre desastres, saúde única, né? Tem a medicina de abrigos também. Então eu tive essa experiência na Universidade Federal do Paraná para me especializar. E estou cursando mestrado também na mesma universidade e agora fiz esse retorno então para minha cidade natal, que é Cachoeira do Sul, onde eu vou poder contribuir, né, para o abrigo que já existe aqui, que veio há alguns anos sem responsabilidade técnica. Passei por esse processo seletivo então, né, na prefeitura, e estou muito feliz de poder contribuir aqui para a cidade, né, para os animais e para toda a causa de proteção animal. Tá certo. Você atuou em Curitiba, uma capital do Paraná, uma cidade grande e que é tratada como referência nessa questão da causa animal, do cuidado com o cachorro, com o gato, enfim, os animais como um todo. O que você traz de lá de referência que talvez dentro das nossas limitações pode ser implementado aqui no município? Eu acho que a experiência que a gente pode aplicar aqui em Cachoeira, principalmente, é a questão da proteção animal vindo da educação ambiental, né? Então nós precisamos educar a comunidade para diminuir a quantidade de animais abandonados, que é o que a gente vai conseguir, né, diminuir a quantidade de animais que estão abrigados, né? O abrigo ele é uma casa de passagem, ele não é a casa em que os animais em situação de abandono vão permanecer. Então a gente tem que ter um resgate seletivo, saber o que pode ou não ser resgatado pelo município, né? Trazer essa orientação, né, da guarda responsável, de que as pessoas saibam que é responsabilidade da comunidade com seus animais, nem tudo vai ficar a cargo da prefeitura, né? Esse resgate seletivo, a redução de danos desse abrigo, né? Então esse abrigo ele precisa garantir o bem-estar dos animais, uma boa estrutura, né? E aí então depois a gente conseguir fazer doações responsáveis, de que as pessoas que vão estar recebendo esses animais que já foram recolhidos da rua saibam, né, toda a responsabilidade que tem que ter em cima desses animais, né, garantindo a castração, protocolo sanitário, os animais eles precisam, né, e vão ser sempre garantidos a vacinação antirrábica, protocolo de vermifugação, né, antipulga. Então a gente precisa diminuir o risco de contaminação tanto de doenças infecciosas dentro do abrigo, como de zoonoses, tanto para a população, né, como para os outros animais. Ok, tá certo. Você está há 7 dias na função, obviamente já foi lá no SEM para conferir como está a situação. De primeiro momento, algo urgente, o que você pretende fazer para melhorar um pouco ali a estrutura, talvez trazer uma condição melhor para aquele cachorro que está ali dentro daquela situação, talvez não tenha um lar, mas de certa forma precisa pelo menos de um espaço digno. A Secretaria do Meio Ambiente ela conta com um projeto de construção de novas baias, é um projeto de construção que ele foi doado, então, para que a gente consiga estruturar esse manejo dos animais. Então, a gente vai estabelecer, fazer um diagnóstico situacional, né, desse abrigo, de como ele se encontra e quais são as não conformidades e o que a partir de agora a gente consegue planejar. Então, a primeira coisa é terminar essa reforma, né, garantir um ambulatório novo para que a gente possa fazer os atendimentos ambulatoriais dos animais, estabelecer o protocolo de vacinação, né, fazer um pente fino mesmo, ver que animais estão vacinados, quais não estão, aplicar a identificação individual, que é um microchip, que a Secretaria do Meio Ambiente já conta com, né, com esse aporte. Então, fazer o pente fino, garantir que todos os animais são cadastrados e aí ampliar a nossa rede de doação, né? A gente conta com a parceria das ONGs também, né, que são muito importantes, um papel muito importante dentro da proteção animal, para que a gente consiga trabalhar juntos, né? Então, que as ONGs trabalhem
nessa parte de auxílio de doação, feira de adoção, né? Aconteceu agora o terceiro grito de adoção nesse sábado. E aí a gente já leva animais para dentro da comunidade já com todo o protocolo estabelecido, castrado, né? Tudo certinho. Você falou em castração. O Castramóvel aqui em Cachoeira do Sul, ele é um serviço que ele está presente, mas ele não atua da forma correta, como ele deve atuar, né? Ele fica fixo, ele não circula de certa forma pelos bairros aqui de Cachoeira do Sul. É possível, de fato, transformar o Castramóvel em algo móvel? O Castramóvel ele é um projeto que ele é regulamentado pelo CRMV do Rio Grande do Sul. Ele tem como objetivo ficar fixo exatamente para que o médico veterinário consiga atuar, né, da maneira que garanta, né, a técnica. Nós não temos como estabelecer uma rotatividade dentro de bairros com a castração na atual estrutura do Castramóvel, né? Então, visando o bem-estar desses animais que vão ser castrados, né, visando também a garantia de segurança desse procedimento cirúrgico, que é a esterilização cirúrgica, a melhor saída do projeto é mesmo que ele fique fixo através de castrações que são marcadas, agendadas, porque a gente precisa garantir um jejum, a gente precisa garantir que esse animal, antes ele foi assistido para ser realizada essa castração. Então, o animal não pode simplesmente chegar de um bairro e ser castrado, ele precisa passar por um jejum, né? O tutor vai ser orientado no pós-cirúrgico, então por isso que ele é fixo para garantir o bem-estar desses animais que vão passar por uma cirurgia invasiva, né? Então, o que a gente pode pensar para um futuro são campanhas de castração em bairros, que daí a gente coloca então uma estrutura nesses bairros, mas tudo a pensar de planejamento, né, futuro, com um tempo de execução para garantir essa castração em maior número. Ana, para a gente finalizar, uma vontade do prefeito logo que assumiu e quando ele esteve presente lá no SEMPRA é reduzir ao máximo o número de animais lá. É possível fazer isso em 3 anos e meio? O que a gente espera é fazer uma boa redução desses animais, mas esses animais eles não vão simplesmente desaparecer. Nós precisamos trabalhar principalmente com a educação da não abandono de animais. Então, a responsabilidade da população com esses animais, né? Então, a responsabilidade de todo mundo desses animais, né? Punir, né? Continuar a fiscalização de maus tratos para esses animais e principalmente fazer com que essas adoções aconteçam de maneira responsável. Então, a gente vai através do resgate seletivo, né? Saber o que vai ou não ser resgatado, fêmeas no cio, por exemplo, né? Castração em massa, o controle populacional, né? Desses animais que estão em situação de abandono, a gente consegue fazer uma diminuição desses animais, mas nada chegar a zero, muito drástico, porque nós precisamos ter o número de resgate menor do que o número de doações, né? Então a gente precisa chegar nesse balanço que eu acredito que em cerca de 2 anos a gente consiga chegar em um bom balanceamento. Tá certo, Ana. Obrigado por nos atender, bom trabalho. A gente sabe que a causa animal é tão importante, ganhou força principalmente agora no último ano por conta da enchente. A gente viveu uma situação bastante caótica, principalmente ali na região metropolitana, no Vale do Taquari como um todo. Sucesso, bom trabalho à frente do SEMPRA. Muito obrigada, né? Obrigado também pelas informações. Qualquer coisa estamos à disposição. Ok, conversei então com a médica veterinária Ana Júlia Toma, a nova responsável pelo SEMPRA aqui de Cachoeira do Sul.